O que é inferno? Para o cristianismo, lugar de trevas e sofrimento, para aqueles que não fizeram a vontade de Deus. Morada eterna do diabo e de seus anjos, e nenhuma esperança de salvação. Muitos levam a sério a existência do inferno, e muitos deixaram hábitos com medo de ir para o inferno. E sua passagem para lá, segundo o cristianismo, vai depender do seu comportamento na Terra. Oi gente, eu sou a Brenda e você está no Estúdio Aterrorizante. E hoje eu vim aqui falar de um assunto bem polêmico. Eu vim trazer relatos sobre esse assunto polêmico, no qual eu não acredito, é óbvio. Bom, trouxe aqui alguns relatos de pessoas que foram ao inferno e voltaram, segundo elas, né? Porque, existem muitos relatos de pessoas que foram ao inferno e voltaram. E a metade deles, tem contradições. O inferno de um é diferente do outro. O que aconteceu lá foi diferente do outro. Então, né? Não tem. Bom, mesmo que eu não acredite, tem gente que acredita e é isso que importa. Se você acredita que está assistindo aí, esse vídeo é especialmente para você e para quem não acredita também, para ter mais argumentos na hora de discutir sobre esse assunto. Vamos aqui para o primeiro relato. Existe um documentário também que fala sobre esse relato, que é de um pastor africano que em 2001, segundo ele, viveu uma experiência no inferno e no céu. Ele morreu durante algumas horas e durante essas horas ele disse ter visto coisas que nenhum ser humano merece ver. Tudo começou na quinta-feira de 29 de novembro de 2001. O pastor Daniel Ikechukwu e sua esposa Neca tiveram um desentendimento e logo depois esse pastor saiu. E durante essa saída dele, ele teve um acidente. A esposa dele ficou preocupada e tudo mais. Ele chegou a ser atendido e já tinha dado como morto. Durante esse procedimento, que ele já estava sendo considerado como morto, e a família dele já estava preparando o funeral e tudo mais, ele estava vivendo uma experiência. Ele tinha encontrado com um anjo e esse anjo o guiou até o céu. E lá ele viu várias pessoas parecendo anjos. Logo depois, esse anjo o guiou para o inferno. E segundo ele, cada pessoa vivia o seu inferno pessoal. Muitas pessoas gritavam em sofrimento. Ele viu pessoas agonizando, gritando. Era um sofrimento bravo. E o anjo falou para ele: se hoje fosse seu dia, você iria para o inferno por não ter perdoado a sua esposa. Por causa daquela briguinha antes com a esposa dele, por causa daquela briguinha, também a gente também não sabe o motivo da briga, né? Por ele não ter perdoado a esposa, segundo o anjo, ele iria para o inferno. Então, acho que todo mundo aqui vai para o inferno, porque todo mundo briga todos os dias, né? Ele sentiu várias mãos segurando ele, tirando as vestes dele. E logo depois disso ele acordou. Cada pessoa parecia aprisionada em seu próprio tormento pessoal, um tormento que continuava pela eternidade. Se o livro de sua vida fosse fechado hoje, isto lhe caberia. Não pode ser! Chega! A caminho do primeiro hospital, você pediu a Deus que o perdoasse, mas não quis perdoar sua esposa, e seus pecados não foram perdoados. Em 1985, aos 38 anos, Harvard Storr estava viajando pela Europa quando ele teve um desmaio repentino. Segundo ele, os médicos, depois que ele acordou e tudo mais, tinha dado 5 horas de vida para ele, que ele já ia morrer. E ele relatou que qualquer coisa que nós vimos em filmes de terror não é nem a metade do que ele passou lá no inferno. A caminho da morte, ele acredita ter deixado o corpo dele e ter começado a andar no meio a uma escuridão, que ele disse que era tudo escuro e ele só ouvia vozes no ouvido dele. Ele foi arranhado por várias criaturas que ele não ouviu, que estava tudo escuro. E quando as criaturas começaram a cheirar ele ficou tanto medo que ele começou a gritar o nome de Jesus pedindo socorro, então ele foi acordando aos poucos. Aqui no Brasil nós também temos os nossos viajantes do inferno. Temos 2 casos aqui, vou falar o primeiro, que é o caso de um senhor que disse ter visto o diabo, ter conversado com o diabo enquanto ele estava lá no inferno,
né? Se ninguém sabe se era um sonho, né? Ou se aconteceu mesmo, ninguém pode provar, não tem como provar. Mas ele afirmou ter conversado com o diabo, que ele tinha pele vermelha e que enquanto eles conversavam, ia chegando gente, ele pegava e jogava num tipo de buraco flamejante e essa pessoa começava a cozinhar. Ele afirmou que o diabo era vermelho e que ele tinha um tipo de lâmina nas costas. E ele disse que o diabo falou pra ele que as pessoas que iriam pra lá eram só as pessoas que bebiam, eram as pessoas que violentavam, pessoas que praticavam a violência. Lá, se você for caridoso, ele não lhe quer não. Ele tem chifre, ele tem os olhos cor de fogo, ele tem rabo, no rabo dele tem uma navalha, pra onde ele dá ele corre. Depois que eu voltei de lá, foi que eu fiquei pronto, olha, eu não tomo café, eu não tomo guaraná, eu não tomo nada, eu não tomo nada, eu não tomo café, só tomo meu chazinho de capim. O medo foi grande, então? Foi grande, o medo foi grande. E o quarto e último relato aqui dessa lista é uma missionária daqui do Brasil. Ela afirma ter ido ao inferno, que a maneira de tortura era completamente diferente de todos que já tinham escutado antes. Ela disse que o inferno era em formato de corpo humano e que as pessoas, que cada camada, tipo no pé era um tipo de inferno, nas canelas era um tipo de inferno e tudo mais. E que ela tinha visto vários famosos nesse inferno. Você sabia que você ia pro inferno? Sabia porque ele falou pra mim, o inferno tem um formato de corpo humano, você não vai ser a primeira pessoa a descer ao inferno, você não vai ser a última pessoa a descer ao inferno. Deixa, mas por que tem o corpo humano? E o que você sentiu, vai? Aí você foi pro inferno. E aí quando eu deitava, o meu corpo meu espírito era desprendido do corpo. Como é que sente isso? Como se fosse um calafrio. Como se eu fosse sendo expulsa do corpo. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de inscrever, clicar no gostei, compartilhar o vídeo e também não deixe de conferir o meu blog, que é o aterrorizados.com.br. Obrigada e tchau!